Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Que você que não veio à escola bíblica dominical, que nesta manhã você tire esse momento também para adorar ao Senhor aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde você está agora, ouvindo, recebendo as ministrações através dessa transmissão, amém? Que Deus te alcance aí na sua vida, no seu lar, na sua casa, aonde você está. Louvamos a Deus por essa manhã maravilhosa. Louvamos a Deus por esses louvores maravilhosos. Aleluias. Louvamos a Deus pela vida dos batizandos nesta manhã. Aleluias. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode sentar, meu querido, em nome de Jesus. Paulo vai nos trazer a importância de sermos imitadores de Cristo. Mais uma vez, nesse texto, assim como em outros, como ele mesmo diz, sede meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Agora, mais uma vez, ele começa esse texto nos chamando a atenção para que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus. Em algumas versões, na revista atualizada, está dizendo, seja o vosso sentimento. Por isso, essa expressão, ela não se refere apenas ao comportamento, mas ao ser, o ser igual a Cristo. E o texto nos revela que Cristo não teve por usurpação o ser igual a Deus. A sua posição como sendo Deus não o impediu de esvaziar-se, de humilhar-se, de tornar em forma humana, de se aproximar daquele que não merecia um amor incondicional, de se aproximar de mim e de você, que não merecíamos tamanha graça, que não merecíamos o perdão dos nossos pecados. Mas quando Cristo nos olha, Ele nos vê com olhos de piedade. Quando Cristo nos enxerga, Ele nos enxerga com olhos de amor. Ele olha para mim e para você com misericórdia. E ai de nós se não fosse
a misericórdia do Senhor. Ai de nós se não fosse a benevolência de um Deus tão amoroso, que nos encontra, que nos abraça, que nos toma para si, mesmo nós, a cada dia querendo nos distanciar ainda mais dele. Mesmo nós, sendo pecadores, falhos, ingratos, perversos, maus, injustos. Mas o gostoso, o maravilhoso deste encontro que temos com Deus é a regeneração. O maravilhoso desse encontro que temos com Jesus é que somos transformados, é que somos levados até Deus através da cruz. E a cruz, de fato, é um marco na história. Mas para nós a cruz, ela tem uma relevância muito importante. Porque a cruz significa o amor de Deus. A cruz significa o perdão dos nossos pecados. A cruz, de fato, representa o amor incondicional de Deus por nós. Significa que Ele nos alcançou. Ele nos alcançou. Em Jeremias capítulo 31, verso 3, o profeta vai dizer que de longe o Senhor já me via e com amor eterno me atraía. Mesmo estando longe dele, mesmo estando distante da presença do Pai, o Pai está de olho, hein? O Senhor está nos contemplando e criando situações para nos aproximarmos mais dele, fazendo com que eu e você possamos de fato nos despir do velho homem e nascer de novo em Cristo Jesus. E aí as nossas atitudes irão mudar, porque a justiça de Deus irá nos ensinar a ser justos. O amor de Deus irá nos ensinar a amar. O perdão vindo de Deus para a nossa vida irá nos ensinar a perdoar. E por isso Paulo é muito enfático ao dizer: seja o vosso comportamento, a vossa atitude, o vosso sentimento o mesmo que houve também em Cristo Jesus. Porque agora somos chamados para ser um referencial de Cristo. O referencial que nos alcançou foi a cruz. E a cruz, ela deve estar estampada nos nossos corações. O nome de Jesus Cristo deve estar em nossa vida como um nome que merece ser glorificado e honrado no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, aonde nós estivermos, que as pessoas possam olhar para você e perceber que você é diferente, não porque você veste uma roupa diferente,
não porque você tem um sotaque diferente, mas porque de fato as suas atitudes, ela revela um Cristo que mudou o seu coração. O seu comportamento revela o Cristo que morreu na cruz para nos trazer salvação. E é isso que Deus espera de você. Que você ame quem não merece ser amado. Que você perdoe quem não merece o seu perdão. Que você abrace quem não merece o seu abraço. Porque aqui no Evangelho nós não falamos de merecimento. O Evangelho não é merecimento. O Evangelho é graça. O Evangelho é gratuito. O Evangelho alcança o pecador. E o fato é que a atitude de Cristo fez com que Ele nos amasse incondicionalmente, ao ponto de morrer na cruz pelos nossos pecados. E em toda a Bíblia, em toda a Escritura, nós vamos encontrar o Senhor nos convocando a ter a mesma atitude. Em Efésios, Paulo vai chamar a atenção dos homens para serem imitadores de Cristo e amarem as suas mulheres, as suas esposas, como Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo foi tão profundo, tão imensurável, tão inexplicável, que Ele morreu na cruz, que Ele se entregou por nós, que Ele sofreu as dores do flagelo, para que eu e você fôssemos sarados. Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos alcançados. E a minha oração nesta manhã é esta: para que você siga os passos de Cristo, ao ponto de encontrar nele o equilíbrio emocional para suas feridas emocionais, ao ponto de ter a sua fé restaurada nele, ao ponto de você compreender que nele não lhe falta mais nada, ao ponto de você dizer: eu quero também, Senhor, tomar a minha cruz. Eu quero, Senhor, levar a minha cruz. E de fato, todos nós temos uma cruz a ser carregada. Quando lemos Mateus capítulo 10, versículo 38, a Bíblia se nos diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mas a cruz não representa dor, a cruz não representa
fardo, eu quero frisar para você, afirmar ao seu coração, que o único interessado em dizer para a humanidade que a cruz é pesada é Satanás. A cruz de madeira, a cruz carregada por Cristo, no caminho do Gólgota, até o lugar da caveira, até o Calvário, onde ele recebeu a sentença de morte para que eu e você recebêssemos a sentença de vida. A cruz de madeira de fato era árdua, era pesada, ao ponto do próprio Jesus ter dificuldade para carregá-la, ao ponto de outras pessoas terem que o ajudá-lo no meio do trajeto, porque o seu corpo já estava debilitado de tantas chibatadas, seu sangue já escorria pelo caminho, a dor já era intensa, mas tudo ele suportava por amor. Quando eu vejo a história de Cristo, quando eu vejo o caminho do Gólgota, eu entendo o que Salomão quis dizer em Cantares, quando ele diz que as muitas águas não podem afogar o amor. Porque se nós compararmos a força da água, a força da natureza, nós estamos tendo notícias de desastres causados pelas enxurradas. Enxurradas essas que passam pelas ruas levando carros, casas, árvores e pessoas, vidas. Então, de fato, a força da água, da correnteza, ela é gigantesca. Ela causa de fato grandes estragos. Mas quando eu olho para o amor de Cristo, eu entendo que nada é capaz, que nada pode impedir, e não pôde impedir, Jesus de morrer na cruz por mim, por você. Porque ali estava o amor encarnado, o verbo vivo, o Cristo, Filho de Deus, aquele que nós lemos agora há pouco, que Paulo vai frisar, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E eu oro para que o Senhor da ganância seja destronado deste mundo, o Senhor do ódio seja destronado deste mundo, o Senhor da maldade seja destronado deste mundo, o Senhor que rege corações que se afastam de Deus seja destronado destes corações, para que o nome do Senhor Jesus Cristo reine, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E a cruz apresentada aqui em Mateus capítulo 10, verso 38, não é essa cruz pesada, de madeira,
é um símbolo de entrega. Quando falamos em cruz, quando Jesus vai dizer: quem não toma a sua cruz, Jesus está se referindo aos seus passos. Jesus está se referindo a ter as mesmas atitudes dele. Jesus está se referindo aos seus sentimentos serem como o sentimento dele. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Existem muitas pessoas que dizem assim: eu amo a Deus, eu sou o filho de Deus, mas ele se nega a levar a cruz, mas ele se nega a mudar o seu comportamento diário e continua mentindo, continua roubando, continua enganando. E aí Jesus vai dizer que este não é digno, não é digno dele. Portanto, aquele que se diz cristão, a sua primeira atitude é carregar a cruz. E Satanás, ele insiste em enganar as pessoas, em dizer para as pessoas que a cruz é pesada. Dizer que a cruz é pesada é dizer que o evangelho é pesado. É dizer que é insuportável servir a Jesus. Quando alguém diz assim, a cruz é pesada, ele está dizendo que é insuportável, que é impossível, que é difícil demais servir a Jesus. Falácias do maligno, falácias daquele que não quer ver você liberto, que não quer ver você transformado. Eu repito, reafirmo e friso: mentira de Satanás. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus vai dizer: aquele que quer vir após mim, aquele que vem após mim, olha só o texto, cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Como pode ser pesado, se o convite de Jesus é para nos oferecer alívio, é para nos oferecer refrigério, é para nos oferecer descanso. Na verdade, a única coisa que é requerida de você é que você abra o seu coração para Ele e permita que tudo que não é bom saia, o ódio, a ira, o rancor, a mágoa, as feridas, a falta de perdão, a falta de amor, a falta de alegria. Deus quer destronar isso tudo. Deus quer que você diga: Senhor, me esvazie, porque Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou, ele se tornou homem. Quando o texto diz que ele se esvaziou, está dizendo que ele não se importou com a sua posição, ele não se importou com o seu status, com quem ele era de fato, porque ele é Deus. Mas mesmo sendo Deus, ele tomou a forma humana. Isso o rebaixou, isso o fez inferior, isso fez menos? Não. Isso só provou para mim, para você, o quanto Ele nos ama. O quanto Ele quer alcançar os corações e as vidas.
E às vezes, quando nós olhamos para a humanidade com um olhar de desprezo, quando olhamos para um viciado com um olhar de desprezo, quando olhamos para uma prostituta com um olhar de desprezo, quando olhamos para um alcoólatra com um olhar de desprezo, Cristo olha com um olhar de misericórdia e amor. Cristo convida estas pessoas para serem alcançadas. E o alcance destas pessoas está em você. Não espere que o Senhor envie um anjo para pregar para essas pessoas. E às vezes você até ora dizendo: Deus, envia um profeta, envia alguém, e Deus está olhando para você e dizendo: eu quero enviar você. Eu quero fazer com que a sua boca seja minha boca. Eu quero fazer com que você seja o instrumento meu. Em Isaías capítulo 9, a pergunta de Deus é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6. Diga nesta manhã: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Me ensina a olhar com este olhar de amor para a humanidade também. Me ensine a olhar com este olhar de perdão. Me ensine a olhar para aquelas pessoas que precisam do teu amor. Pessoas essas que muitas vezes te feriram. Cristo foi ferido e Cristo trouxe perdão para quem o feriu. Cristo foi crucificado, mas Ele trouxe perdão para quem o crucificou. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a olhar com misericórdia, perdão e amor. Porque esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a cruz que eu preciso carregar. E aí eu preciso perdoar quem me fez mal. Eu preciso amar quem não me amou. Eu preciso ser justo com quem foi injusto comigo um dia. E aí Cristo vai se revelar através da sua vida. A mensagem do Evangelho vai ser vivificada, porque de nada adianta as palavras se as minhas atitudes e comportamentos demonstram para a humanidade que sou completamente oposto ao que falo, ao que prego. Eu preciso levar a minha cruz. E eu quero lhe dizer que a cruz é leve. Jesus tira o nosso fardo pesado e nos oferece a cruz, cheia de amor, cheia de perdão. Ele nos oferece o seu amor, a sua graça. Eu lembro que eu ouvi um rapaz contando que teve um sonho, e que nesse sonho ele reclamava e dizia que a sua cruz era muito pesada. E aí ele ouviu uma voz dizendo: entra naquele quarto
lá tem outra cruz. Escolhe a que for mais leve para você. E ele entrou no quarto com a sua cruz, e o quarto era escuro, não dava para ver nada, e ele saiu experimentando, pegando. Isso era um sonho. E cada cruz que ele pegava, ele achava um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais pesada, até que ele pegou uma e disse: opa, essa é leve. E aí ele ouviu a voz dizendo assim: então, fique com ela. E ele saiu para fora com a cruz, e quando ele chegou do lado de fora, que ele olhou para a cruz, era exatamente a cruz que ele havia entrado. Era a mesma cruz. Às vezes o inimigo tenta nos conscientizar que servir a Deus é difícil. Tenta nos influenciar que renunciar aos nossos erros é difícil. Para nos afastar de Deus. Não é difícil, mas também não é fácil. Por isso eu preciso da cruz. Mas a cruz jamais será pesada, a cruz jamais será um fardo, porque a cruz é diferente de carga. A cruz é totalmente diferente de carga. Por isso nós temos duas coisas importantes a frisar aqui nessa manhã. Primeiro, que cada um tem a sua cruz. Cada um tem uma obrigação individual de servir a Deus e de se entregar a Ele, e de receber o Evangelho genuíno, e de ver uma vida autêntica em Cristo Jesus. Isso é individual, porque a salvação é individual. Eu não vou levar ninguém para o céu, mas eu mostro o caminho. Agora as cargas, aquilo que achamos pesado, que são as nossas lutas, que são as nossas dificuldades, que são os problemas que você tem na sua casa, problemas familiares, problemas no seu trabalho, problemas que você tem de saúde física, de saúde emocional, esses problemas que às vezes pesam de fato, esses problemas que às vezes nos assustam, nos deixam deprimidos, e aí nós aprendemos que estes problemas podem sim ser compartilhados. Eu posso, eu preciso e eu devo compartilhar as minhas cargas. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, Paulo vai dizer assim: levai as cargas, levem os fardos, as cargas, aquilo que é pesado, uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. As lutas, as cargas, elas são importantes serem compartilhadas. Como é bom chegar perto do pastor Wilson e falar: pastor, eu preciso conversar com você hoje, eu preciso chorar. Como é bom ele falar assim: vem cá, fala, vamos orar juntos. Como é bom chegar perto de alguém e falar com este alguém o que está doendo, e dizer: ora por mim, ora para mim, ora comigo, me ajude em oração. Quando Cristo
Jesus subiu a Getsêmani, ao monte para orar. Por muitas vezes ele disse aos discípulos: orem comigo, orem comigo. Porque somos a igreja de Jesus, somos chamados a pertencer a uma unidade, ao corpo, da qual Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça, e se somos parte dessa estrutura, deste modelo de cristianismo, que nos foi dado por Cristo, pertencemos a Ele, e se pertencemos a Ele, se o dedinho lá do pé dói, todo o corpo sente. E aí, meu querido, precisamos ser compassivos, precisamos aprender a nos compadecer com o próximo, com a dor do próximo, com a luta do próximo. Então pare de dizer: eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. Seja empático, perceba a dor do seu semelhante e ore por ele, ajude no que for preciso, nos cultos de missões, traga sim ofertas, traga alimentos, mas no dia a dia não perca a oportunidade de mostrar o quanto Deus te amou e o quanto você pode amar as pessoas, o quanto você pode amar o próximo. E viva esse evangelho de renúncia. Viva esse evangelho de entrega a cada dia. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus vai dizer que eu não levo esta mensagem por um tempo, por um período específico, mas essa mensagem, esse evangelho, a cruz da qual eu me refiro, ela deve ser levada ao tempo todo. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu lembro de um dia que eu me encontrei com um irmão. Eu estava subindo para a igreja, aonde eu estava indo, e havia um irmão descendo, e eu fui cumprimentar ele: a paz do Senhor, irmão. E ele: a paz, irmão, mas agora eu estou deixando Jesus. Falou desse jeito comigo: mas agora eu estou deixando Jesus de lado, porque eu vou ali resolver um problema, eu não posso levar Jesus junto. Não vai dar coisa boa, irmão, não vai prestar, porque a nossa vida com Cristo, ela tem que ser constante. Eu não posso renunciar a Cristo para resolver algo por mim mesmo. Aquilo que eu não consigo resolver, aquilo que eu não sou capaz de resolver, aquilo que o homem carnal em mim quer resolver de uma maneira que Cristo não resolveria, que é na pancada, que é na força. Eu devo deixar de lado, eu devo abrir mão, eu devo ir para o joelho. É para isso que serve a cruz. Para que serve a cruz? Quando eu lembro da cruz,
Aleluia. Paulo vai dizer, em Gálatas capítulo 5, versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, com suas paixões e os seus desejos. Os que são de Cristo pegam o seu desejo carnal, que é matar, que é roubar, que é fazer mal, que é bater, que é resolver com a própria força, e crucificam, porque Cristo não está mais na cruz. Eu repito, Cristo não está mais na cruz. Cristo morreu na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! E a cruz está vazia. E nessa cruz eu crucifico os meus desejos. Nesta cruz eu crucifico as minhas paixões. Nesta cruz eu crucifico eu carnal. Nesta cruz eu deixo os meus pecados e eu me curvo diante da autoridade de Deus, porque em Filipenses 2:8 Jesus já nos afirma: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e no mar se curvem, adore ao Senhor e o reconheçam que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Fique de pé, meu irmão.